Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. Hoje vou conversar com Henrique Silveira. Henrique Silveira é professor catedrático do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Muito obrigado por estar connosco. Fez o doutoramento no Imperial College, em Londres, portanto, e a licenciatura no ICBAS, no Porto. Um percurso já bastante variado. A licenciatura foi em quê? Ciências do meio aquático. Ciências do meio aquático, muito bem. O professor está no Instituto de Higiene e Medicina Tropical e o seu foco, penso, continua a ser a malária, prevenção da malária. Sim. O meu objeto de estudo é a malária, sobretudo os mosquitos que transmitem a malária. O plasmódio, não é? O plasmódio que é transmitido pelo mosquito, não é? Anopheles, não é? Anopheles. Sim, Anopheles, sim. A fêmea só, não é? Sim, porque as fêmeas precisam de sangue para produzir ovos. Então, se não conseguem ter a refeição sanguínea, então não conseguem produzir ovos, não conseguem ter descendentes. E a picada pode ou não transmitir a malária, não é? Sim, porque ao contrário, nós somos um pouco antropocêntricos, não é? Tudo em relação, mas o plasmódio, que é o parasita. Que causa a malária, também infecta o mosquito, ou seja, o mosquito não é só algo que voa de um humano para o outro a levar a malária. Dentro do mosquito, o parasita desenvolve-se, tem várias fases e é preciso pelo menos uma semana, dependendo de condições ambientais, das espécies, etc., para este mosquito conseguir transmitir a malária a outra pessoa. E o plasmódio prejudica também o mosquito? Sim. Há vários estudos, alguma controvérsia, mas implica comportamento. Tendem a fazer picadas mais demoradas ou com mais picadas no mesmo pessoa. Definitivamente a infecção de malária altera o comportamento do mosquito, sim. Mas o mosquito não morre por causa de ter malária? Pode morrer também. Sim, pode morrer. Nós fazemos experiências experimentais ou infecções experimentais no laboratório e há relatos de que há mortalidade associada à infecção com plasmódio no mosquito. E é importante estudar isso também? Como estava a dizer, nós temos a nossa visão. A minha visão pode ser um bocadinho bias, não é? Pronto, mas a transmissão da malária é muito importante. Porquê? Porque nós podemos controlar a malária de várias maneiras, não é? Através do tratamento e impedindo que o mosquito pique as pessoas e transmita. Até o momento, as atividades para controlar a malária têm dependido sempre do controle vetorial. Para conseguir eliminar a malária, nós temos que atuar nas diferentes frentes, não é? Parasita, o homem e o mosquito, os humanos, não é? Mas, portanto, falou há a prevenção, ao tratamento, há várias fases, não é? Sim. O que é que se tem feito mais? O que é que está mais avançado, digamos assim? Quando nós pensamos em malária, pensamos na doença, não é? Sim. Que é o paludismo, é a mesma coisa, não é? Sim. Malária é de origem anglo-saxónica, o paludismo vem de palud, francês. Sim, okay. Mas é a mesma coisa. Mas é exatamente a mesma coisa, sim. Agora perdi-me um pouco, mas estávamos a falar que há a prevenção, há o tratamento. Sim, o tratamento é importante porque as pessoas ficam doentes e têm que ser tratadas, não é? Sim. No momento existe tratamento eficaz. Já existe tratamento? Existe tratamento eficaz. Tem havido ao longo do tempo. Este é um outro problema da malária, que é nós arranjamos um medicamento novo, o parasita desenvolve mecanismos para ficar resistente a esse medicamento. No momento nós temos a principal maneira de tratar malária é com combinação terapêutica, ou seja, com mais do que um fármaco, para maximizar o sucesso do tratamento e evitar as resistências por parte do parasita. As consequências de uma pessoa ter paludismo são definitivas? Consegue-se mesmo curar? Sim, a malária é uma doença curável. Existem vários tipos de malária, que nós denominamos malária grave, malária benigna.
E a malária grave pode ter vários tipos. Uma deles é a malária cerebral, não é? Pois, sim. Esse é mais... A malária cerebral, sim, pode deixar sequelas para o futuro, sim. O que é que significa isso? Porque é que são vários tipos de malária? Depende dos órgãos que são afetados? Não. Sim, e dos sintomas que causam, não é? Porque é que malária cerebral? Porque o parasita fica sequestrado nos vasos sanguíneos do cérebro. Sim. E provoca uma reação no organismo que leva a fenómenos como coma. Sim. Que podem levar mesmo à morte, ou não? Que pode levar à morte, sim. Aliás, será as formas graves, a probabilidade do desfecho ser morte é grande, não é? Mas disse que já se trata, não é? Sim. Mas não há ainda uma vacina eficaz, ou há? Não, existem vacinas que estão já a ser utilizadas em África, por exemplo, mas essas vacinas não são muito eficazes. Porquê? Porque o parasita resiste, é? Porque o ciclo de vida do parasita é muito complexo. E então a vacina, aquilo que nós fazemos é com que, de uma maneira muito simples, com que o sistema imunitário reconheça partes desse parasita e que monta uma resposta que vai contra esse parasita. Como o parasita é complexo, tem um ciclo de vida que passa pelo fígado, pelo sangue periférico, tem várias formas, pode ficar sequestrado no cérebro, nos órgãos profundos. Então o sistema imunitário tem alguma dificuldade em conter e essa resposta tem que ser multivariada, não é? E para isso torna o desenho de uma vacina muito mais difícil. Eu disse há pouco que o parasita vai se adaptando, vai ganhando resistências. Por isso é que aqui há uns anos, umas décadas, se calhar, era o quinino, tomava-se o quinino, as pastilhas e aquilo em princípio resolvia. Mas agora já não é bem assim, pois não? O quinino ainda continua a ser um fármaco utilizado para as formas mais graves, porque não há resistências conhecidas da parte do parasita. O problema do quinino é que tem alguns efeitos colaterais e então não é um fármaco que possa ser usado assim. E nós já passamos por vários, não é? Tivemos a cloroquina, que era usada em todo o lado e que foi uma das responsáveis por eliminarmos a malária na Europa, por exemplo, e no norte da América. E foi um fármaco que era fantástico, porque era eficaz, relativamente barato, não é? Sim. Só que depois começaram as resistências que iniciaram no Sudoeste Asiático, foram se espalhando e quando chegaram à África, que é onde há o maior número de casos, deixou de ser utilizada porque simplesmente não consegue tratar. Há alguma semelhança com as bactérias multiresistentes? O organismo, esses organismos, neste caso o parasita, que ganham resistência a esse Sim, produto? porque tem a ver com a seleção natural, não é? Então, os parasitas têm um genoma diverso, não é? Sim. E então aqueles parasitas que conseguem sobreviver ao tratamento vão se mantendo e vão aumentando em número na população, certo? Então até chegar a um ponto que o fármaco deixa de ser eficaz, porque todos, ou a grande maioria, já consegue resistir. Faz algum sentido pensar em erradicar a malária? Já vamos falar de como é que... matando os mosquitos todos. Eu diria que essa não seria a melhor abordagem, mas eu diria que para eliminar malária e eventualmente num futuro mais longínquo erradicar malária, os mosquitos são fundamentais. Nós temos que nos preocupar com os mosquitos. Há várias abordagens de controle de mosquitos que é eliminar, mas há também abordagens mais recentes em que se utilizam mosquitos geneticamente controlados que não é necessariamente o objetivo, não é matar toda a população. Sim. Porque isso poderá, embora não hajam grandes estudos, ter alterações no ecossistema. Certo. Mas seria um pouco menos, eu diria, mais amigo do ambiente. Não tão radical. Não eliminar todos os mosquitos. Já referiu, portanto, a África, que é de facto, pelas notícias que se ouvem, é uma das zonas mais afetadas, não é? É mais afetada porque há mais mosquitos, porque não há tratamento, não há condições sanitárias.
Eu diria que são vários motivos, não é? As condições ambientais que favorecem a transmissão, por calor exemplo, e umidade. Calor, umidade, a presença dos vetores, que são os mosquitos que transmitem, e uma deficiência na organização da saúde, na capacidade de responder. Não é à toa que a malária é denominada uma das doenças da pobreza, não é? Sim. Por isso, e nós eliminar malária é possível, não é? Por exemplo, nós em Portugal tivemos malária até os anos 70. E hoje em dia não aparecem? Aparecem casos de pessoas que viajaram, não é? Que viajaram e chegam a Portugal e têm os sintomas. Mas não são infectados cá. Não são infectados cá. Desde os anos 70 não há transmissão autóctone daquilo. Mas com a mobilidade das populações hoje em dia, não pode acontecer mosquitos viajarem também à boleia, digamos assim. Sim, e não só nas pessoas, mas em bagagens, nos aviões, nos navios. Sim, acontece. É totalmente possível, sim. E um caso que é um pouco, eu não diria anedótico, mas que nós costumamos dizer, há uma estirpe de Plasmodium falciparum que nós cultivamos no laboratório, nós e quase todos os laboratórios que trabalham em malária, que foi isolada no aeroporto de Schiphol, na Holanda, por isso é possível. Para haver transmissão são precisos temos que ter um mosquito infectado na altura certa para ser infeccioso. Sim. E esse mosquito tem que entrar em contacto com uma pessoa quando está infeccioso. Pois. Normalmente, quando esses mosquitos vão serem transportados, por exemplo, para a Europa, também irão ter algum problemas de adaptação ambiental. Por isso, eu diria que não é muito fácil, mas é possível. Nós vemos, às vezes, em voos, por exemplo, da África para a Europa, em que é passado um spray dentro do avião, não é? Acho que isso é eficaz. Eu não sei se é por eu sei que isso acontece, mas não sei se é para esse efeito. É para esse efeito. Não vou dizer que não é eficaz, mas que não terá alguma utilidade. Mas será muito eficaz, tenho algumas dúvidas. Sim. Falou também no Sudeste Asiático, não é? Sim. Também pelas questões de clima e pelas condições sanitárias também. A razão é a mesma. Sim, exatamente. Sim. Mas se pensarmos globalmente, 95 ou 96% dos casos de malária ocorrem em África subsaariana. Sim. Já agora, os números impressionam sempre. Vítimas. A estatística, o que é que diz? Todos os anos há um Malaria Report que faz o ponto da situação. E o último que saiu em novembro calcula que em 2024 a malária foi a causa de morte em 610 mil pessoas. Não há diferenças etárias, digamos assim. Sim, muito. Sim. A malária é uma doença desigual, não é? E também e a maior parte dos casos de malária são concentrados geograficamente e são concentrados num grupo etário que são crianças menores de 5 anos. Por alguma razão especial? Não se conseguem defender? Se calhar porque não elas têm menos defesas imunológicas contra, e então são mais suscetíveis. Será? E um adulto, se calhar, vê um mosquito, é capaz de dar um safanão, não é? E a criança, o bebê, pode não acontecer. Sim, isso, não é possível. Em África, o professor já passou por África, na investigação, e no Brasil, penso eu também, na Amazónia também, não é? Sim. Lá está, mais uma vez a questão do clima, com certeza. E em Moçambique, eu lembro-me de ouvir falar no Centro da Manhiça. É uma referência, não é? Sim, é uma referência, sim. Embora eu pessoalmente... Como portugueses também? Sim, o Centro da Manhiça é um centro internacional que, em colaboração com as entidades moçambicanas e o IS Global, que é um instituto de investigação de Barcelona. Sim, eles são é uma referência, não é? São uma referência internacional, sim. E, portanto, e fazem trabalho... E fazem muito trabalho, sim. Mas que tipo de trabalho é que se faz nesses centros de investigação? Todo o tipo de trabalho, desde levantamento epidemiológico, caracterizar qual é o tipo da doença, quantos casos, como é que é transmitido, quais são os grupos de risco, etc.
até testes de vacinas, de fármacos. A Manhissa testou a vacina RS-66 que está a ser aplicada em outros países. Noutros países. Sim. Exato. E, portanto, este centro, pelo que eu tenho visto, tem investigadores de vários países também, sim, não é? Sim, é um centro, eu diria que é um centro internacional. Tem muitos investigadores moçambicanos, mas também tem muitos investigadores internacionais. O professor nunca teve malária? Eu nunca tive malária. Não. E em Moçambique colaboro com o Instituto Nacional de Saúde em Maputo e na Beira. Não é? Estes centros são também importantes e a investigação que se faz nestes e em todos os centros, até noutras áreas, mas agora estamos a falar desta, para ajudar e para influenciar as políticas públicas, não é? Sim, esses centros, para além de aplicações mais imediatas como vacinas, fármacos, testes deste tipo, também têm muita investigação em saúde pública, investigação em sistemas de saúde, que vão ajudar os governos locais a determinar como controlar, a ajudar nas decisões dos programas de controle da malária. E ao fim e ao cabo, se testam vacinas e as vacinas dão resultado, depois podem ser essa informação pode ser útil para o decisor político, não é? Sim, sem dúvida. Já falámos, portanto, na erradicação aqui em Portugal e na Europa, mas com as alterações climáticas e o clima, as condições ambientais influenciam também, podemos temer que possa vir a acontecer um retrocesso, se chamemos assim? Sim, é possível a introdução de mosquitos vetores. Da malária, de momento ainda não temos nenhuma no que confere à Europa, porque já falo da introdução em África. Sim. Mas na Europa há a introdução de mosquitos que transmitem a dengue. Em Portugal também já está, já tem esses mosquitos, infelizmente. Não tinha e passou a ter, sim. Ou seja, eles têm vindo a tomar conta da Europa, mas são outras espécies que transmitem outras doenças que não a malária. No caso da malária, que é transmitida pelo mosquito do género Anopheles, há uma espécie que é originária do Sudoeste Asiático e que tem características diferentes, porque é uma espécie mais urbana, e que já foi introduzida em África e está a avançar. Né? O risco é que, sendo um vetor, um mosquito que tem características diferentes, sobretudo urbanas, teme-se que esta introdução vai fazer com que aumentem os casos de malária, que no momento é uma doença mais rural do que urbana. Sim. Nós estamos a falar do mosquito e do humano, mas o que é grave, entre aspas, é o plasmódio, sim, não sim. é? O que é que há uma coisa a fazer dessa fase, digamos assim? Sim, para combater o plasmódio mesmo é a utilização de fármacos, medicamentos. Sim, mas como é que aparece o plasmódio? Onde é que ele está e como é que ele passa para o mosquito? Ele está nos humanos. Então o plasmódio só tem humanos e mosquitos. Para completar o ciclo de vida, ele só precisa de humanos ou mosquitos. Pelo menos as espécies que infectam os humanos. Não é? Mas se o humano já tem o plasmódio... Ele vai transmitir ao mosquito, que vai transmitir a outra pessoa. Ou seja, para o humano não há transmissão. É possível, pode ser através de uma transfusão, mas não. Sim. Se tivesse malária neste momento, se nós não tivéssemos um mosquito aqui na sala, não. E mesmo assim, se lhe picasse hoje, só daqui a uma semana, 15 dias, é que seria infeccioso para outra pessoa. Sim, mas então o plasmódio não está sempre a prejudicar-nos. Digamos assim, se eu tenho plasmódio, sim. Porque é que se eu for, se esse plasmódio passar para um mosquito, depois o mosquito me picar, é que eu fico doente? Não. Quando tem o plasmódio está doente. Está bem. Certo, embora certo. Nas zonas endémicas onde há muita transmissão, existem muitos casos de malária assintomática, ou seja, as pessoas são infectadas mas não têm sintomas. Isso acontece Isso também. acontece. E que estas pessoas que não têm sintomas podem transmitir. Exatamente. Não é? Mas de um modo geral, quem tem malária está doente, certo?
a ciência faz também, necessariamente, não é só observar o que existe e caracterizar, é também procurando novas formas, é inovando. O que é que se está a inovar? Porque, de facto, sabemos que há muitos cientistas, muitos investigadores a investigar a malária. Quais são as novas abordagens que se estão a experimentar? As novidades maiores estão no controle vetorial, não é? Porque na doença em si são a procura de novos fármacos, novas vacinas. No caso dos vetores, sobretudo porque há uns anos atrás a Organização Mundial de Saúde começou a pôr algum ênfase na importância do controle vetorial, do controle dos mosquitos. Os vetores são os mosquitos. Os vetores são os mosquitos, sim, é de ciência profissional, desculpa. Começou a pôr algum ênfase porque nós sabemos que sem controle de mosquitos nós não conseguimos eliminar. E então começou a surgir, e aquilo que nós estávamos a usar eram redes mosquiteiras impregnadas com inseticidas e pulverização intradomiciliária com inseticida. Sim. Só que isto foi fantástico durante algum tempo, que os números desceram porque houve a distribuição maciça de redes mosquiteiras. Coincidentemente, muitas agências de financiamento estavam interessadas na malária, então os números começaram a descer. Okay? Só que os mosquitos também criam resistências aos inseticidas. Então começaram a ficar resistentes e esses métodos deixaram de ser muito eficazes. E tem havido uma procura grande de metodologias para controlar o vetor de modo a impedir a transmissão. E temos, por exemplo, os mosquitos geneticamente transformados, que podem ser transformados para não transmitir ou para morrerem, como estávamos a discutir há bocadinho. E depois há outros métodos, como a utilização de bactérias que vão fazer com que haja diminuição de transmissão. E a utilização de repelentes, que é uma área que eu também trabalho, não é? Que nós tivemos a testar um repelente. Qual é a ideia da utilização de repelente? Todos nós conhecemos o repelente, nós já usámos um repelente em alguma vez da nossa vida. Mas não é qualquer repelente, não é? Sim, o repelente nós pomos na pele e o mosquito afugenta. O mecanismo é o mesmo. Aquilo que nós fizemos ou que fazemos é expor o local onde as pessoas estão a este repelente, de maneira que os mosquitos não cheguem próximo às pessoas e desta maneira não piquem, sem ser não necessário de nos besuntarmos. Sim, até porque todos nós sabemos de X em X horas é preciso. Não é muito... Quando estás de férias é ok, mas não é assim muito viável quando tens que trabalhar, etc. E então essa metodologia nós denominamos de repelente espacial ou ambiental. E basicamente, no nosso caso, aquilo que nós testamos numa pequena aldeia, numa comunidade em Moçambique, no centro de Moçambique, na província de Sofala, é um repelente, um produto que normalmente é usado na pele, que é muito seguro, pode ser usado por crianças, por mulheres grávidas, etc. E usamos uma formulação que podia ser pulverizada nas casas. Ou seja, nós enchemos a casa de repelente, por dentro e por fora, e com isso esperamos que os mosquitos não cheguem às pessoas. Porque é que essa metodologia também pode ser interessante? Porque quando nós usamos a rede mosquiteira, nós usamos a rede dentro de casa quando estamos a dormir. Por vários motivos, que não é possível trabalhar com a rede mosquiteira para todo lado. E também a maneira como as pessoas confraternizam em Moçambique e em outras áreas, existe uma família alargada que vive em diferentes casas à volta de um pátio ou de um quintal, como eles dizem, onde eles cozinham, socializam, trabalham, etc. E é aí que o mosquito ataca, porque o mosquito prefere o lusco-fusco, ou seja, o amanhecer e o anoitecer, e nesta altura as pessoas não estão em casa a dormir debaixo da rede, não é? E então o repelente, a utilização de repelente tem uma destas utilidades, que é impedir a transmissão fora da casa, no extradomicílio. Mas há vários tipos de repelentes, não é? Sim. Porque eu lembro, já fiz algumas viagens e o médico diz, olha, é este que tem indicado agora, aquele já não é, portanto também vai modificando.
Sim, por causa da reação do mosquito, é? Porque alguns desses repelentes que nós usamos normalmente podem ser um bocadinho tóxicos, não é? Mas também só são eficazes a partir de alguma concentração. Então, agora os repelentes que nós compramos normais na farmácia tendem a ser mais concentrados, porque se chegou à conclusão que aquela concentração não seria má para a utilização comum das pessoas. E então agora, se vai viajar para uma zona endémica com transmissão, o farmacêutico ou o médico da viagem recomenda as concentrações mais elevadas. Sim. Aliás, a consulta de viagem... A consulta de viajante, sim. Nós temos uma consulta lá no Instituto. No Instituto tem também. E agora, precisamente sobre o Instituto, é Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Sim. Não é só da malária, não é? Não. Nós lá no Instituto... Quais são as doenças tropicais que no Instituto são tratadas e investigadas? Sim. Nós temos trabalhos ou grupos que trabalham em helmintas, que são os vermes, não é? Outros parasitas protozoários, que são unisolares, leishmania e bacteriologia. Um grupo também é micobactéria, que embora não seja especificamente tropical, mas é um problema gravíssimo na zona dos trópicos. Por isso temos várias... depois temos investigação desde a ciência básica até implementacional, saúde pública. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical é uma referência, tornou-se uma referência muito por causa das colónias que tínhamos em África, penso eu, não é? Porque aí havia uma proximidade. Mas manteve esse nível, ou aumentou até, se calhar, o nível científico, não é? O Instituto passou por várias fases na sua vida. O Instituto era muito importante durante a época colonial, porque era lá que se preparavam os colonos, que se estudava as doenças que essas pessoas que iam para as colónias que iam apanhar. Não é? Com o 25 de Abril, o Instituto passou a ser conotado como uma coisa do passado, certo? Então passou por uma fase... sem grande interesse. O país não tinha interesse na instituição e nos anos 80 o Instituto foi integrado na Universidade Nova de Lisboa, e isso coincidindo com um grande investimento em ciência em Portugal nos anos 80, 90, fez com que o Instituto conseguisse de alguma maneira dar o salto, e hoje eu diria que o Instituto é uma instituição altamente reconhecida na área científica das doenças tropicais. Sim. Não só nacionalmente, em termos nacionais. Internacional, sim. E tem regularmente investigadores de outras nacionalidades que vêm também? Sim, nós temos estudantes, temos muitos estudantes dos países que falam português africanos, mas temos de outras nacionalidades, europeus, portugueses. Nós somos... 50% dos nossos estudantes são de origem internacional. Portanto, o professor, enfim, como professor catedrático, tem atividades letivas, digamos assim, de orientação de mestrados e doutoramentos, ou é só doutoramentos? Doutoramentos e mestrado, embora eu tenha mais estudantes de doutoramentos do que mestrado, sim. E portanto, continua a haver candidatos, não é? Sim, eu coordeno um programa de doutoramento e temos muitos candidatos todos os anos, sim. Temos sempre que deixar pessoas de fora. Sim. E o pessoal continua a fazer deslocações à África e outros locais? Sim. Houve uma altura que fazia muito, depois da pandemia passei a fazer um pouco menos, sim. Mas sim... Mas é importante ir aos locais, não é? Eu diria que é fundamental se está a trabalhar na malária, que é o que eu trabalho. Sim. Porque por mais que as pessoas falem a situação é assim, não há recursos, só vende mesmo. Pois. Por exemplo, esse projeto que nós tínhamos em Moçambique era numa comunidade que, para nós lá chegarmos, nós tínhamos que andar 45 minutos de carro numa picada, depois atravessar um rio numa canoa, depois apanhar uma moto que podia levar até 3 pessoas e mais meia hora de viagem. 45 minutos.
Ou seja, as pessoas que vivem nessa localidade, para chegarem ao posto de saúde, têm que andar uma manhã. Pois. E isso também vai influenciar as tais estatísticas de que falávamos há pouco. Exatamente, sim. A dificuldade de atingir, de conseguir aceder enfim, a meios de tratamentos e tudo isso, não é? Mas, portanto, queria ainda já há pouco falei nas políticas públicas em Portugal. Como é que é a relação da academia nesta área com as políticas públicas? Conseguem influenciar, digamos assim? São-vos pedidos pareceres? Sim, são-nos pedidos pareceres e nós temos uma instituição, uma ligação muito forte com instituições de governança nesses países, os Institutos Nacionais de Saúde, os Ministérios de Saúde. Existe uma forte ligação entre as pessoas que fazem investigação no Instituto e que ensinam com estas estruturas nacionais nos países onde a malária é endémica. Malária e outras doenças tropicais, não é? E portanto, estamos a falar... E aí, sim, há uma influência direta porque há a produção de documentos, de interação, sim. E o Instituto, por exemplo, é consultor da CPLP para a área da saúde e esteve envolvido nos planos estratégicos da saúde dos diferentes países. Lá está, portanto, a influência nas políticas públicas nesta área, não é? Sim, sem dúvida. Muito bem. Professor Henrique Silveira, muito obrigado por ter estado connosco e para sublinharmos mais uma vez o nível da ciência que se faz em Portugal também, não é? Ficou bem patente nas suas palavras. Muito obrigado por ter estado aqui no ScienceCast. Foi um prazer também que nos tenha acompanhado e pode sempre ver este e outros, os anteriores episódios e os futuros também, nas nossas plataformas nas plataformas de podcast e também a versão vídeo no YouTube. Muito obrigado por estar connosco e até para a semana.